E aos poucos a linguagem neutra vai conquistando seu espaço. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre linguagem neutra, de novo. Porque a gente teve uma novidade muito interessante que foi a notícia, o anúncio de que a gente vai ter linguagem neutra em uma próxima novela da Rede Globo. Nós estamos falando da novela Cara e Coragem, de Cláudia Souto, que foi a mesma autora de uma outra novela chamada Pega Pega, onde teve ali em alguns pouquíssimos momentos também linguagem neutra sendo empregada. Mas, diferente de Pega Pega, em Cara e Coragem a gente vai ter de fato personagem não binário na novela e que vai usar a linguagem neutra. Então a gente vai ver com muito mais frequência ali ao longo da novela o uso da linguagem neutra. E pode ser até que eu chegue a assistir essa novela, mas não garanto muito porque acaba que eu não assisto muita novela. Não tenho nenhum problema com o tipo de produção da novela, não acho que seja algo ruim, igual muita gente fica falando. Eu não acho, já achei no passado, já tive esse preconceito. Hoje em dia eu não tenho mais esse preconceito com novelas, mas não é o tipo de mídia que eu acompanho, não é o tipo de mídia que conversa muito comigo. E isso ficou bem evidente em um vídeo anterior em que eu fui falar da novela A Força do Querer e confundi com Avenida Brasil, né? Inclusive, algumas pessoas me corrigiram, inclusive a minha mãe veio me corrigir, ela veio depois falar comigo no WhatsApp falando: Samantha, você falou o nome da novela errado, era A Força do Querer e não Avenida Brasil. Aí eu, ai mãe, acontece. Mas enfim, então eu não sou uma pessoa muito assídua em novelas, né? Eu não assisto muito novelas. Na verdade eu não assisto. Só assisti Chocolate com Pimenta e assisti um pouco da Força do Querer também. Mas enfim, novela não é muito pra mim, mas é um tipo de produção extremamente importante quando a gente fala de mídia audiovisual no Brasil. Ainda mais porque as novelas, elas têm aquele formato, né? Aquele formato onde a gente tem capítulos todos os dias, com exceção do domingo, né? Então a gente tem capítulos 6 vezes na semana e que são capítulos longos, então as pessoas acompanham muito, elas se envolvem muito. Aqui no Brasil, acho que a produção que mais envolve as pessoas são as novelas. Então novela tem um caráter muito importante quando a gente fala de representação cultural brasileira e também de uma moldação da cultura brasileira, porque muitas das coisas que a gente acaba incorporando na nossa cultura, muitos dos bordões, muitas das formas de falar e muitas das gírias que nos são apresentadas e que a gente emprega no dia a dia, vem de novela. Um ótimo exemplo disso foi quando teve a novela do Clone, né? Eu acho que foi do Clone. Quando a gente teve a Carla Dias ali fazendo um papel onde ela falava o tempo inteiro Inxalá, muito ouro, Inxalá. E virou bordão, tanto que ela falava disso no BBB, né? Falava essa pequena frase no BBB em vários momentos onde parecia propício e tudo. E as pessoas na época, elas adotaram muito fortemente esse termo, esse bordão. E até hoje, de vez em quando, as pessoas ainda usam esse bordão, principalmente depois que a Carla Dias reviveu isso no BBB. A gente tem isso acontecendo o tempo inteiro, né? Tinha também uma personagem de uma novela, não vou lembrar de qual novela, que ela falava o tempo inteiro, não é brinquedo não. E esse não é brinquedo não, na época ele ficou na boca das pessoas durante muito tempo. As pessoas falavam disso direto, né? Qualquer coisa que acontecia as pessoas falavam, né? Brinquedo não, hein? Isso ficou, isso fez parte da cultura brasileira durante aquele momento. Então, quando eu vejo uma novela se propondo a usar a linguagem neutra, eu fico extremamente animada. Porque assim a gente vai ter a linguagem neutra chegando mais na população de massa, chegando mais nas demais pessoas. Porque uma crítica que as pessoas costumam fazer à linguagem neutra é dizer que a linguagem neutra é coisa de quem vive no Twitter, né? Coisa de militante do Twitter e tal. E, gente, não é, tá? Primeiro porque linguagem neutra é um movimento mundial que está acontecendo em várias culturas, em vários países, com diferentes línguas sendo incorporadas, né, à linguagem neutra. Então a gente tem um movimento muito grande, um movimento mundial mesmo. Então não é algo restrito ao Twitter. É óbvio que o Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube, eles potencializam esse discurso, eles fazem todo esse processo ser mais acelerado, porque quando você coloca uma coisa no Twitter, isso tem uma capacidade de chegar em inúmeras pessoas. Quando você coloca também no Facebook, no Instagram, ou aqui no YouTube também, a gente tem
uma capacidade de chegar a muita gente mesmo. Então é óbvio que esse tipo de coisa vai se disseminar mais nas redes sociais, vai se disseminar mais na internet, porque tudo se dissemina mais na internet. Mas não fica restrito apenas à internet. As pessoas não binárias que fazem uso da linguagem neutra na internet, elas também fazem uso da linguagem neutra nas suas vidas, elas também requerem a linguagem neutra nas suas vidas, e isso tem alguns efeitos também nas vidas, tanto delas quanto de outras pessoas. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Mas aí quando a gente vê isso chegando em uma novela, cara, isso vai ser incrível. Isso vai ser incrível. Porque quando a gente fala de linguagem neutra, né, além da crítica que é uma coisa de Twitter, vem também uma crítica muito capacitista, muito classista também. Porque as pessoas, elas costumam usar umas argumentações para invalidar a linguagem neutra que são horríveis, né? Elas costumam dizer, primeiro, que tem muita coisa para ser resolvida e a gente fica se preocupando com linguagem neutra, né? E sim, tem muitas coisas para serem resolvidas, mas as pessoas não precisam lutar apenas por uma causa por vez. A gente não faz isso na humanidade, a gente nunca fez isso na história da humanidade. A gente sempre teve diferentes grupos reivindicando diferentes pautas, e inclusive reivindicando as mesmas pautas inúmeras vezes. A gente tem um problema muito sério aqui no Brasil que está assolando o nosso país agora, que é a fome. Mas lutar pelo combate à fome não me impede de lutar pelas pautas LGBTQIA+, não me impede de lutar pelas vidas das travestis, pela vida dos homens trans, e também não me impede de lutar pela inserção das pessoas não binárias na sociedade de fato. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a empregabilidade da linguagem neutra no dia a dia, né? Como que você usaria a linguagem neutra no dia a dia, se é viável ou não. Enfim, você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas você, né, por tudo que eu tô dizendo aqui, você já deve imaginar que sim, é viável a linguagem neutra, e nesse vídeo eu explico como que ela é viável. Inclusive eu falo sobre algumas, né, dessas coisas que as pessoas usam para invalidar a linguagem neutra, porque além dessa questão, né, de ter várias outras coisas aparentemente mais urgentes para serem resolvidas, a gente tem também uma questão que é do capacitismo. Muitas pessoas falam que a linguagem neutra ela, enfim, exclui pessoas surdas, porque pessoas surdas não iriam conseguir entender linguagem neutra, só que acontece que Libras já é um idioma que tem muito de linguagem neutra incorporado em Libras, né? Eles não têm tantas flexões de gênero quanto a gente tem na língua falada, do português falado, né? Do português brasileiro falado. Então em Libras já é diferente, Libras já tem muito mais inclusão com pessoas não binárias do que a nossa língua falada, do que o português falado. Então não tem como dizer que vai excluir pessoas surdas, sendo que a linguagem deles já tem muito de pronomes neutros, né? A gente tem até um tweet que viralizou há algum tempo atrás, que é justamente de uma pessoa surda dizendo que não tem problema algum, que não atrapalha absolutamente nada o entendimento de pessoas surdas, e que é pra pessoa parar de ser capacitista, porque Libras já tem ali muito de linguagem neutra incorporada nela. Um outro argumento capacitista também costuma usar é falando que pessoas autistas vão ter dificuldade de entender linguagem neutra. Gente, eu sou autista, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender linguagem neutra, e tudo bem, eu sei, meu autismo é extremamente leve, e muitas das dificuldades que pessoas autistas costumam ter, eu não tenho, né? Ou tenho de uma forma muito mais atenuada, porque o meu autismo é considerado muito leve mesmo. Mas muitas outras pessoas que eu conheço que são autistas, porque existem mais pessoas transautistas do que pessoas cisgênero autistas, né? Proporcionalmente, isso que eu tô falando, né? Questão de proporção de população. Muitas pessoas trans são autistas, e muitas dessas pessoas não têm problema algum em empregar a linguagem neutra, em respeitar pronomes neutros. Inclusive, eu acho que as pessoas autistas, elas costumam ter até mais facilidade de empregar a linguagem neutra e de entender a linguagem neutra do que pessoas não autistas, porque parece que as pessoas não autistas, elas são muito centradas nas regrinhas sociais delas, que as pessoas autistas não costumam ser tão centradas, ou não veem exatamente da mesma forma que as pessoas não autistas. Então, querer usar autismo como muleta para querer validar o seu preconceito contra outras pessoas, né, contra outros grupos, não cola, não adianta, não é algo que a gente ache legal.
né? Pode ter até autistas que sejam contra a linguagem neutra, e com certeza tem, e com certeza não são poucos, mas isso não quer dizer que a gente que é autista de fato vai ter uma dificuldade em aprender uma variação da língua portuguesa. A gente não vai ter dificuldade com isso. Pode até ser que tenha um pouco, mas nada que vai se tornar impossível que a gente aprenda. Outra coisa é que falam muito sobre pessoas disléxicas, né? E ok, na hora que você tá lendo ali as coisas, né, uma pessoa que ela é disléxica, ela pode até se confundir um pouco mais com o uso da linguagem neutra, sim, né? Porque a pessoa que ela tem dislexia, ela vai se confundir na hora que ela estiver lendo qualquer coisa, né? Então, quando tem alguma variação linguística assim, pode dar uma confusão ainda maior. Mas a gente tem tantas variações linguísticas na nossa escrita que eu acho incrível como as pessoas se preocupam com pessoas disléxicas apenas quando a gente está falando de linguagem neutra. Porque quando a gente está falando de usar asterisco no meio das palavras, ou de colocar números no meio das palavras, né, substituindo números por letras, ou melhor, substituindo letras por números, para poder fugir do algoritmo das redes sociais que interpreta qualquer coisa como palavrão e exclui o seu comentário. Enfim, quando as pessoas estão usando essa prática, elas não pensam em pessoas que têm dislexia. Elas não se importam com pessoas que têm dislexia. Elas só se importam com pessoas que têm dislexia na hora que estão falando de linguagem neutra. E a questão das pessoas com dislexia, acho que vai muito além da questão da linguagem neutra. Eu acho que tem muitas outras coisas ali que as pessoas que têm dislexia precisam lidar. Que acho que a linguagem neutra acaba sendo uma das coisas menos complicadas, né? Porque as pessoas já têm que lidar com um monte de variação linguística na internet, um monte de abreviação, um monte de mudança de palavras na forma que as palavras são escritas, que eu acho que, enfim, ter uma letra diferente no final de um substantivo ou então de um pronome não vai ser algo tão desastroso quanto podem ser essas outras variações de escrita que a gente está adotando na nossa vida internetica. E uma outra coisa também que as pessoas costumam dizer, esse é um argumento que eu vi há pouco tempo atrás que uma pessoa compartilhou no Facebook, é o do analfabetismo, porque as pessoas também parece que só se preocupam mesmo com o analfabetismo quando a gente vai falar de linguagem neutra. Que as pessoas dizendo que o brasileiro não sabe nem escrever direito, a gente tem grandíssimas taxas de analfabetismo. Então, não teria por que a gente querer pensar em mudar a língua, sendo que as pessoas não sabem nem escrever a língua portuguesa como ela é hoje em dia. Bom, primeiro que não são pessoas trans que têm culpa do analfabetismo no Brasil. Inclusive, eu vi esses dias, né, o DiaCast, naquele podcast da Dia Studio, eu vi com o Jonas, né, que saiu recentemente o podcast com ele. Recomendo que vocês assistam, tá muito bom. E tem uma parte em que se fala sobre a questão da linguagem neutra, porque lá tava Jonas, que é um homem trans, tava Bielo, que é uma mulher trans não binária. Um dia eu posso fazer um vídeo sobre essa questão da pessoa que é uma mulher trans não binária, do homem trans não binário, enfim. Mas tava a Bielo e tava também a Gabi, que é uma mulher cisgênero. Então tava rolando ali um papo legal e entrou nessa questão da linguagem neutra. E o Jonas, ele falou muito bem quando ele falou sobre essa questão do analfabetismo, né? Porque não são pessoas trans as culpadas pelo analfabetismo. A gente não tem culpa das taxas de analfabetismo no Brasil serem tão altas. A culpa tá no governo, a culpa tá em como os governos dos nossos estados, das nossas cidades e também o governo federal lidam com a questão da educação. Ainda mais que, né, nos últimos anos a gente tem visto aí o governo do Bolsonaro tirando tanto dinheiro da educação, algo que o Temer também tinha feito lá com aquela PEC do teto de gastos, que inviabilizou muito as verbas destinadas para a educação brasileira e também destinadas para a saúde. Então, são essas pessoas que deveriam estar sendo cobradas. Por que vocês cobram nós, pessoas trans, principalmente as pessoas trans que são não binárias, sendo que a taxa de analfabetismo no nosso país é culpa da miséria provocada pelos nossos governantes? Vocês deveriam estar cobrando os nossos governadores, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos prefeitos, os nossos ministros e também o nosso presidente. São essas pessoas que vocês deveriam estar cobrando pelo fato das taxas de analfabetismo no Brasil estarem altas ainda, e não pessoas trans. E se for pra pensar nisso, né, se você ficar falando, ai não, mas as pessoas elas não sabem nem escrever o português direito, como é que elas vão aprender linguagem neutra? Você está sendo muito classista. Né? Primeiro, você está sendo classista porque você está reduzindo as pessoas pobres, porque pessoas analfabetas são geralmente pessoas pobres ou pessoas que tiveram um início de vida muito pobre, né? E, enfim,
e na parte ali da alfabetização acabou ficando defasada, porque não podia ir para a escola, porque tinha que trabalhar, ou porque não tinha acesso à escola, enfim, geralmente são pessoas pobres que são analfabetas. Você está dizendo que as pessoas não têm capacidade de aprendizado. Porque quando você vira e diz um negócio desse, você está dizendo que essas pessoas, elas não conseguem aprender. Porque quando a gente está falando de linguagem neutra, a gente não está falando de algo apenas escrito, né? A gente está falando de algo falado também. Então você está dizendo que as pessoas, por serem analfabetas, elas não vão conseguir entender que uma pessoa prefere ser chamada de elo em vez de ser chamada de ele ou de ela. Então você está tirando ali, né, a capacidade de aprendizado dessas pessoas, ou melhor, você está subestimando a capacidade de aprendizado dessas pessoas. E pessoas que são analfabetas, elas não necessariamente têm uma dificuldade de aprendizado absurda, às vezes elas só não tiveram acesso à educação de fato que vá permitir que elas consigam aprender. Então, esse é um argumento extremamente classista. Extremamente classista. E o mais curioso é que as pessoas que costumam falar da questão do analfabetismo para invalidar a linguagem neutra, elas costumam justamente dizer que a linguagem neutra é classista, né? E elas vão lá, apontam a linguagem neutra como sendo classista, enquanto elas próprias estão sendo classistas porque estão subestimando a capacidade de aprendizado das pessoas pobres. É curioso isso, né? É muito curioso isso. E falando sobre a novela em si, essa questão das novelas conseguirem trazer tantas palavras para o vocabulário do brasileiro, inclusive foi algo dito pela própria Cláudia. Porque ela falou justamente sobre como que muitas pessoas aprenderam já várias palavras por causa de novelas, aprenderam vários bordões, vários sotaques, várias formas de se expressar porque viram na novela e foram aprendendo. Então, não tem nenhum impedimento para que as pessoas passem a aprender de fato linguagem neutra também, por estarem naquele convívio no dia a dia da linguagem neutra, pelo menos na novela. E aí, eu vou um pouco além, porque isso, né, pode fazer justamente com que essas pessoas que são analfabetas consigam compreender também essas questões de outras pessoas. Então eu só vejo vantagens. Eu não sei por que tantas pessoas LGBT ficaram irritadas com essa questão da novela abordar a linguagem neutra, porque, gente, essa foi outra coisa, inclusive, que o Jonas falou e que eu concordo muito com ele, é que quando a gente fala de linguagem neutra, a gente não está falando apenas de pronomes, a gente não está falando apenas de substantivos. A gente está falando de toda uma questão de gênero envolvida. Porque quando a gente fala, principalmente nós, pessoas trans, que a gente quer reivindicar o nosso gênero, que a gente tem o nosso gênero, que a gente pode ir lá e dizer, não importa o meu genital, o meu gênero é esse. A gente está usando muito mais dessa força que a linguagem neutra também pode ter. Porque quando a gente fala de linguagem neutra, a gente está falando de uma quebra dos padrões de gênero. A gente está falando de uma quebra dessas questões todas que definem o que é masculino e o que é feminino baseado em umas caixinhas. Quando a gente fala de linguagem neutra, a gente está falando disso, porque a gente está falando dessa quebra de gênero vindo em uma das coisas mais básicas da humanidade, uma das coisas mais básicas da nossa sociedade, que é a linguagem. Então não faz sentido algum, principalmente pessoas trans, quererem ser contra essa quebra. Porque quando a gente vai ver as pessoas que atacam a linguagem neutra, em sua maioria são pessoas transfóbicas. São pessoas que não querem essa quebra dos padrões de gênero. São pessoas que não querem essas mudanças, desde das mais sutis até as mais drásticas, nos padrões de gênero que a gente tem estabelecido. O exemplo disso é o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL. Ele propôs um projeto de lei que visa proibir o ensino de linguagem neutra, de pronomes neutros, nas escolas, né? Visa proibir tudo isso. E quando ele visa proibir, ele não está visando apenas proibir o ensinamento dessa forma de linguagem, até porque a gente nem tem isso consolidado, né? Tem uma ou outra professor ou professor que vai falar sobre essa questão em escola, mas a maioria não vai falar. Pouquíssimos vão falar sobre essa questão de linguagem neutra. Então, quando a gente vê esse projeto de lei sendo proposto, inclusive um projeto de lei que tem sido aplaudido por muitos LGBTs, a gente vê uma tentativa de cercear todo o debate de gênero. Não é proibição apenas do uso de linguagem neutra, é proibição de discussões de gênero nas escolas, entende? Todas essas coisas estão interligadas. E se você apoia esse início, né, que seria a proibição da linguagem neutra em escolas, em documentos e tudo mais, você depois
não vai poder demonstrar muita surpresa quando estiver sendo proibido toda e qualquer discussão de gênero nas escolas. Porque tudo isso está interligado, tudo isso são discussões de gênero. Então, pessoas LGBT, vamos pensar um pouco mais antes de querer dar um tiro no outro, porque na verdade você está dando um tiro no seu próprio pé. Você não está dando um tiro apenas nas pessoas não binárias que fazem uso de linguagem neutra. Você está dando um tiro na sua própria classe, você está dando um tiro em você mesmo, porque você vai sofrer com isso depois. E você deveria começar a pensar melhor se você quer estar do lado dos nossos algozes, dos algozes das pessoas LGBTs, ou se você quer estar do lado da inclusão. Porque estar do lado da inclusão quer dizer estar do lado da inclusão de todas as pessoas, inclusive das pessoas não binárias. E voltando, né, falando uma coisa que eu já falei em outros vídeos sobre linguagem não binária, sobre linguagem neutra, quando se fala de linguagem neutra, a gente não está falando de substituir o pronome ele e ela por elo. A gente está falando de incluir o pronome elo para que algumas pessoas que se sintam representadas por esse pronome possam estar inseridas também na sociedade linguística. Então, tenha isso em mente, tá? A gente não quer substituir, a gente não quer que todo mundo pare de falar ele e ela. Inclusive eu, Samantha, sou uma mulher trans, os meus pronomes são femininos e vão continuar sendo os femininos. Só que a gente quer que mais pessoas se sintam incluídas na nossa língua e apenas isso. Mas enfim, já falei aqui bastante sobre essa questão da linguagem neutra na novela, e quero saber o que você pensa disso. Então comenta aí embaixo o que você acha de toda essa questão, o que você pensa sobre a linguagem neutra sendo levada para uma cultura de massa tão grande quanto a novela. Eu acho incrível, mas eu quero saber o que você acha, então comenta aí embaixo. Não se esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube, e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!